Boa noite a todos. Prazer estar aqui de volta com vocês. A nossa live Decifrando Pessoas. Tenho certeza que será um momento maravilhoso, um momento extraordinário, em que nós vamos aprender a nos comunicar, como lidar com pessoas, como melhorar o nosso relacionamento, a nossa interatividade e, de alguma forma, aumentar o nosso network e, a partir de então, fazer grandes negócios, grandes alianças, grandes parcerias. E a leitura corporal não se limita apenas à questão profissional, mas também a questão afetiva, entender melhor a forma, o comportamento do marido, da mulher, do primo, do cunhado, da sogra. E além de melhorar o relacionamento e o desenvolvimento profissional, também ocorre o desenvolvimento relacional, também afetivo. Você vai conseguir escolher um namorado, uma namorada com mais assertividade a partir do momento que você sabe fazer uma leitura prévia da personalidade de quem está diante de você. Então é isso que nós queremos tratar hoje. Nós temos aqui uma jornada de mais 8 lives tratando sobre como desvendar pessoas. Então hoje eu vou tratar com vocês sobre, mais especificamente, como que funciona no dia a dia a leitura corporal. Eu sempre falo para todos os que me acompanham, todos que estão comigo aqui todas as quinta-feiras, que nós temos 3 tipos de leitura. Nós temos a leitura facial, nós temos a leitura corporal. A leitura facial se limita às 3 regiões do rosto. A região da leitura, a leitura corporal, ela já está baseada também nas 3 divisões do corpo, cabeça, tronco e membro. E nós temos então um outro tipo de leitura, que é a leitura facial, a leitura sistêmica. A leitura sistêmica é uma congruência desses 3 tipos, desses 2 tipos de leitura. Então a leitura sistêmica é mais profunda. E hoje nós estamos tratando com vocês aqui da leitura corporal. Então uma coisa que a gente precisa entender, porque a leitura corporal ela é uma ciência, mas qual que é o fundamento dela? Existiu um homem, um neurocientista e fisiólogo chamado Paul MacLean. O Paul MacLean, ele trouxe uma descoberta em 1970 e logo mais adiante, em 1990, ele publicou um livro. O nome do livro era A Evolução Triuna do Cérebro. Então essa teoria que ele criou, chamada Teoria Triuna do Cérebro, fala que o cérebro ele é desenvolvido em 3 partes, Parte racional, a parte emocional e a parte instintiva. A parte instintiva do cérebro, conforme o neurocientista Paul MacLean, é a parte do que nós chamamos de reptiliano, É o cérebro reptiliano, que é o cérebro que começa a partir aqui da parte superior, final aqui da coluna. E segundo Paul MacLean, no desenvolvimento, na evolução humana, veio o segundo cérebro, chamado cérebro emocional, que está ligado
a questões, como eu já disse, emocionais, né? Então nós temos o cérebro reptiliano e nós temos em seguida o segundo cérebro que está ligado às emoções. E temos o terceiro cérebro que está na região do córtex, que é o cérebro emocional. Então nós temos o reptiliano, nós temos o cérebro do sistema límbico e nós temos o cérebro racional. Racional, emocional e instintivo. Ok? Até aí, beleza, tranquilo. O interessante é que a comunicação desses três cérebros, eles trazem informações, códigos que nós podemos ler externamente no corpo. Você vai perceber, por exemplo, que relacionado ao cérebro instintivo, que é o reptiliano, quando ele é acionado, que é a parte do instinto, o coração acelera, tem aquele gelo no estômago, que está ligado muito à ação, né? O cérebro reptiliano, ele está ligado muito à ação. Então você vai descobrir pela ação do cérebro reptiliano se a pessoa está a ponto de agredir você ou não. Por exemplo, já o cérebro, o sistema límbico, ele está ligado à emoção, ou seja, todo pensamento que vem do córtex, que é o cérebro racional, ou seja, um planejamento, preparando uma mentira, criando uma história. Quando isso ocorre no córtex, o sistema límbico recebe conexões elétricas, sinapses elétricas, que ativam as emoções, que ativam as expressões faciais e que dão comando ao corpo para quê, gente? Para trazer justamente essas informações. A leitura do corpo em todos os aspectos, seja ela facial, seja ela corporal ou sistêmica, vem desses três cérebros que Paul MacLean, esse neurocientista, ele trouxe essa teoria, né, de que nós temos um cérebro instintivo, que é o de ação, queixo. Nós temos um cérebro ligado ao sistema límbico, que é o emocional, que é essa parte do nariz até aqui, a sobrancelha, e da sobrancelha até a parte superior do cabelo, nós temos o cérebro racional. Essas conexões elétricas, elas trazem para fora aquilo que a pessoa está pensando, sentindo que está prestes a agir. Ou seja, pela leitura corporal, você consegue discernir e decifrar uma pessoa. Boa noite, Dr. Jackson. Saudade, um abraço, meu amigo. Boa noite a todos os demais que estão aí, a Mary. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, pessoal, partindo desse princípio, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é uma frase do Freud. O Freud dizia o seguinte: nenhum ser humano, ele diz, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Aí ele continua: se a boca se cala, as pontas dos dedos falam. Se a boca se cala, as pontas dos dedos falam. O que Freud queria dizer? Eu entendo, Freud fumava muito, né? Então eu entendo que o Freud estava querendo dizer que se ele guardasse o segredo que ele fumava, a expressão e as pontas dos dedos dele iam demonstrar a realidade. E isso é uma crença minha, né? Mas é uma frase interessante do Freud. Agora, gente, qual é o momento do dia, né, que nós podemos utilizar essa técnica da leitura? Porque você precisa entender uma coisa:
A leitura não verbal não é um instrumento de julgamento. Você não pode sair por aí ou fazer um curso de leitura corporal para julgar quem mente, quem não mente, quem é sério, quem não é, né? Não funciona assim. A importância da leitura não verbal é para que você primeiro se autoconheça. A primeira leitura que você precisa fazer é a sua leitura. Por quê? Porque as pessoas que você estará lendo, as pessoas que você busca interpretar os sinais não verbais, também estará te lendo. Assim como eu estou ensinando para você a leitura, você de alguma forma está fazendo a minha leitura. Então nós precisamos ter muito cuidado, muita ética, para que nós não sejamos julgadores, juízes, que aí, segundo a lei do universo, tudo que você planta, você colhe. Você vai ser julgado também. Então essa não é a leitura, não é a ideia da leitura não verbal. Agora, como que eu utilizo isso no meu dia a dia? Eu posso utilizar a leitura não verbal, por exemplo, em uma mesa de negociação. Você sabia que em uma mesa redonda, quando há uma reunião, nós vamos descobrir quem é líder, nós vamos descobrir quem é subalterno, nós vamos descobrir quem são as pessoas mais influenciáveis, quais são as pessoas que são mais proativas, a partir de quê? A partir do lugar que a pessoa senta. Então a pessoa que senta na ponta da mesa, geralmente ele é um anfitrião, ele é o líder da reunião, mesmo que não haja um líder. Então você vai perceber que as pessoas que são líder em uma mesa de reunião, elas estarão geralmente de frente para os demais. Então quando que eu uso a leitura não verbal? Em uma mesa de negociação. Eu posso identificar se por exemplo, numa empresa familiar, se é a mulher que dá as diretrizes ou se é o homem, o marido, que dá vamos dizer assim, a decisão final da negociação. Então, se eu tenho essa expertise, se eu consigo decifrar quem é o líder daquela reunião, a quem que é a chave, né, da resolução da minha negociação, eu consigo influenciar e levar a minha negociação para o nível e o caminho que eu quero. Então, a leitura não verbal na mesa de negociação é importantíssimo. Ok, pessoal? Outra coisa, além da negociação, numa entrevista de emprego, tanto para o entrevistado como para o entrevistador, a leitura não verbal é importantíssima. Você vai perceber, por exemplo, que se você quer alguém de ação, você quer alguém mais administrativo, se você quer alguém mais administrativo, você precisa buscar uma pessoa de rosto quadrado, é uma pessoa que vai lidar muito bem com contas, vai lidar muito bem em estar sentado numa mesa detrás de um computador por 8 horas por dia, feliz e contente, diferente de pessoas de rosto, por exemplo, oval e rosto redondo. São pessoas que não conseguem ficar preso no escritório. Então, em uma entrevista, eu como entrevistador, eu consigo identificar com mais agilidade e facilidade qual é o perfil de profissional que vai se encaixar em cada atividade da minha empresa, só em olhar, em fazer a leitura. Então, também para o entrevistado, né? Quem é o meu entrevistador? Qual que é o perfil do meu entrevistador? Qual é o tipo de olhar dele? O tamanho do nariz? Se for uma pessoa que vai lhe entrevistar, que tem um nariz grande ou aquele nariz de águia, né? São pessoas extremamente exigentes, extremamente
teimosas. Então você precisa preparar um argumento maior e, de preferência, você conhecer como funciona este líder para que você tenha uma resolução melhor nesta entrevista, ok? Então, também a leitura não verbal é muito importante nas demandas judiciais. Aqui está comigo online o Dr. Jackson. Ele fez um curso comigo, ele e o sócio dele, o Rodrigo. Foi um curso que a gente fez privado, né? Só para eles dois, em relação à leitura corporal, né? Então ele está aqui online. Então nas demandas judiciais ajudou muito o Dr. Jackson a resolver algumas questões, a ler o advogado do seu oponente, vamos dizer assim, né? Ler a expressão de um juiz, de qual que é como que ele está naquele momento para tomar e definir a sentença. Então, o advogado que tem essa capacidade de fazer uma leitura, ele consegue levar a negociação quando é para fazer um acordo ou quando é para permanecer buscando a ideia inicial. Então, a leitura é importantíssimo para esse momento. Vendas é muito importante, porque na vendas, pessoal, se você que é vendedor, eu não sei se tem algum vendedor aqui, mas se você é vendedor, quando um casal entrar na loja, no seu local de trabalho, no seu comércio, você precisa perceber quando eles estão de mão dadas, onde a mão de cada um está. Porque assim, a mão que estiver por cima é a mão que tem o controle, o domínio. Então, se você perceber que um casal de mãos dadas, a mulher está com a mão por cima e o homem com a mão por baixo, isso significa que a líder do relacionamento, que quem define as coisas no relacionamento, que quem fecha a venda no relacionamento não é o homem, é a mulher. O contrário também é verdadeiro. Então, o vendedor que tem a expertise da leitura não verbal, só de olhar para um casal e para as mãos desse casal, já consegue identificar quem que ele deve abordar. Isso é muito importante para a venda de veículos, né? Vendedores de veículos, né? Nós temos aqui com a Alexandra, que é corretora de seguro, também é muito interessante para saber, porque às vezes você está argumentando, está trazendo a sua oferta para uma pessoa que não vai fazer o fechamento. Então você gasta 1 hora, 2 horas, até meses, por exemplo, uma venda de uma casa, no caso de corretor de imóveis, com uma pessoa que depende de outra e não vai fazer o fechamento. Então você precisa descobrir quem é o alfa da relação, e a partir daí fica mais fácil você vender o seu produto, né? No comércio. Então a leitura corporal ela é importantíssima, até o jeito de andar, sabe? As pessoas que andam com passos lentos, pessoas que andam com passos rápidos, passos largos, né? Pessoas que param diante do balcão ou diante da recepção com pernas juntas, pernas separadas, né? Tudo isso faz parte da leitura do seu prospecto grande cliente, ok? Nos relacionamentos afetivos, né? No relacionamento com o namorado, com a namorada, você vai perceber, por exemplo, é interessante, gente, que no relacionamento afetivo, amoroso, você vai perceber que uma mulher que mostra o pulso para o homem é uma mulher que está dizendo que ela está disponível. Uma mulher que joga o cabelo e mostra essa parte, que é a parte mais sensível da mulher, que é o pulso, e atrás da orelha, onde elas colocam perfume e geralmente tatuagem, e geralmente a tatuagem aqui também, é uma expressão, é uma forma de dizer que está disponível. Entendeu? Um homem que ele para diante de uma mulher e ele está com o pé direcionado, para diante de amigas, né, de 3 amigas, mas que o pé dele está direcionado para a pessoa que está no meio nessa conjuntura,
de amigas, ele está dizendo que ele está interessado naquela moça que está no meio, naquela pessoa que está no meio. Então a leitura não verbal, ela serve também para os relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos, como em geral relacionamento afetivo, segurança pública, segurança privada, você identificar quem é um prospecto ou um futuro, né? Ou um agressor, um bandido, alguma coisa assim. A leitura corporal vai ajudar demais. Então, no dia a dia, você vai usar a leitura corporal em vários aspectos, além desses que eu falei. O Dr. Jacques está perguntando: a ideia é a compreensão dos fatos e das circunstâncias. Eu sei hoje a leitura de perfil para saber compor uma negociação. Pois é, Dr. Jacques. Dr. Jacques é o que eu falei para vocês que fez o curso. É isso mesmo, gente. Você consegue melhorar muito os seus relacionamentos a partir do momento que você conhece quem está diante de você. Agora, quais os benefícios, né? O que eu ganho com isso, né? Eu já falei algumas coisas, mas principalmente melhorar a sua comunicação. Tem pessoas, gente, que não gosta de abraço, tem pessoas que não gostam de pegar, né? Você precisa entender isso, ler isso. Tem pessoas que são muito práticos, eles não querem argumento. E quando eu tenho esse conhecimento, eu melhoro a minha comunicação com qualquer outro interlocutor. Fica mais fácil de comunicar. Você pode alinhar o seu discurso com o seu corpo. Então tem pessoas que dizem assim: hoje eu estou muito alegre. Olha só, olha o olho, olha a boca. Eu estou muito alegre. Ou seja, você está comunicando de uma forma não verbal uma coisa e verbalizando outra. Então, quando você aprende, quando você absorve essa técnica, você cria uma congruência do seu discurso e da sua expressão corporal. Esse é um dos benefícios. Também aprimora as relações e interações pessoais. Você fica mais agradável, porque você está lendo quem que você pode abordar, quem que gosta de brincadeiras, quem que gosta de piada, quem não gosta, sabe? Quem que você pode... o ambiente que você precisa ser uma pessoa mais formal e assim por diante. Outra coisa que é interessante, a leitura corporal, ela desenvolve uma autoconfiança. Você começa a ter uma postura diferenciada, né? Ombros caídos, postura de pessoas fracas, postura de pessoas subalternas, postura de pessoas influenciáveis. Então, se você vai para uma reunião de negócio, fechar um grande negócio, fechar uma parceria milionária com os ombros para baixo, a probabilidade de aquela pessoa, consciente ou inconsciente, não fechar com você é muito grande. Por quê? Porque você talvez é uma pessoa até muito confiante, extremamente confiante, porém, na sua expressão não verbal, sua expressão corporal, diz que você não é alguém confiante. Então você não vai ser contratado, você não vai receber a oportunidade, não vai fechar o negócio, e então você perde o grande benefício do que teria de vir para você. Outra coisa interessante é você controlar melhor os seus sentimentos e se apropriar de todas as formas de comunicação, né? Vai ter questões que você vai resolver só com um sorriso, né? Que você vai resolver só com um piscar de olhos. Então é muito importante, porque você aprende a controlar os seus sentimentos. Gente, lidar com clientes que são muito incisivos, temperamentais, coléricos, temperamento forte, é um desafio. Para você lidar com esse tipo de cliente, é muito importante você ter um controle emocional. Eu tenho um cliente que me ligou, que ele tinha um grande cliente, né? Mas que é o cliente mais chato, mais ranzinza que essa pessoa tinha ou tem, né? E ela me trouxe essa situação, e o que eu falei para ela?
que o problema não está no cliente, porque nós vamos sempre encontrar pessoas de vários tipos de temperamento. O problema está em como eu posso abordar e dialogar com esse cliente. Qual é o meu nível de controle emocional para continuar com esse cliente? Porque você de repente tem um cliente que é muito grosso, mas que é o teu maior cliente, é um cara que é o único que traz 1 milhão para a tua empresa. E aí, o que você vai fazer? Você vai dispensar esse cliente, porque sempre vai ter um concorrente com pessoas preparadas para lidar de uma forma mais assertiva com esse cliente. Então, quem tem esse conhecimento da leitura corporal, da leitura não verbal, automaticamente vai ter uma capacidade maior de reter os clientes, de reter negociações. Ok? Eu vou contar um exemplo para vocês que é interessante do meu dia a dia. Eu atendo, eu sou terapeuta e também sou consultor sistêmico. Então trabalho com empresas e trabalho individual e também trabalho com famílias. Então eu atendi um cliente semana passada que foi muito interessante. Esse cliente ele veio reclamando, bravo, muito nervoso com o seu pai. Ele falou para mim que o pai era muito grosso, batia na mãe, violento, e ele tinha uma mágoa muito grande desse pai, porque esse pai não sabia ser gentil, não sabia ser amável e etc, etc, etc. Olha que interessante. A minha diagnose aqui no consultório, pessoal, 50% dela é visual. Eu faço a leitura do cliente e a partir de então faço uma diagnose rápida só para confirmar aquilo que eu já li no rosto, na forma que o cliente sentou diante de mim, na forma que o cliente fala, na tonalidade de voz, eu consigo distinguir quem está diante de mim e o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Então, olha que interessante. Quando ele falou isso, já tinha feito a leitura corporal dele. O que eu percebi? Ele tinha cabelos pretos, encaracolados e tinha barba ruiva, natural. Repetindo, ele tinha cabelo preto, encaracolado e barbas ruivas. E então eu falei para ele, você é uma pessoa que tem dificuldade de deixar as dores do passado e você é uma ótima pessoa, uma pessoa empreendedora, mas uma pessoa que tem dificuldade de esquecer o passado e também é muito incisivo e explosivo de tempos em tempos. Você tem pico de explosão. Ele falou, como é que você sabe? Pessoal, por quê? Porque na leitura corporal, o cabelo preto é alguém que é muito linear. Cabelo encaracolado, pessoas que trazem questões do passado. Lembra que a criança tem cabelo enroladinho? Ou seja, lembra muito das questões do passado, tem dificuldade de liberar mágoas. E barbas ruivas, pessoal, fala de quê? Fala da parte da ação. Lembra que eu falei no início aqui? Então é uma pessoa explosiva, porque o ruivo fala do fogo, fala de algo que queima, algo que, sabe, que destrói, se for o caso. Então, só de olhar para esse cliente, ver a cor do cabelo, a tonalidade e a cor da barba, já me fez saber quem estava diante de mim e onde eu poderia trabalhar, porque com certeza ele é uma cópia do pai dele, ou seja, o que o pai dele fez, a tendência é que ele faça também. Isso eu fiz em menos de 30 segundos, só quando ele sentou diante de mim, eu já sabia quem estava, e aí facilitou o meu processo terapêutico. Então, gente, antes eu ficava 30, 40, 1 hora tentando descobrir, porque geralmente as pessoas não se abrem. E aí, com esse conhecimento, eu consigo abrir as portas e essa pessoa começa, realmente aconteceu isso, eu explodi com a minha mãe, eu também agredi a minha namorada, eu também tive dificuldade nos meus relacionamentos anteriores, eu briguei com o meu chefe anterior. Então,
a partir de então eu consigo distinguir quem está diante de mim e eu trago uma resolução mais efetiva, com mais rapidez para o meu cliente. Eu estou falando de terapia, mas tem outros tipos de abordagem. Eu não sei a sua negociação, o que você trabalha, mas com certeza a leitura corporal vai fazer algo fantástico dentro disso. Uma outra situação que ocorreu é que eu estava atendendo uma pessoa, né, e ela estava muito, mas muito brava com o ex-marido e colocou na justiça, e enfim, é uma história muito triste, né? E aí eu perguntei para ela, né? Você tem alguma coisa, alguma mágoa, alguma raiva? Estou falando uma coisa simples aqui para vocês, tem muitas histórias para falar, só essas duas. Você tem raiva dele ou raiva do que ele fez? Aí ela disse para mim, não tenho raiva dele, nem do que ele fez, já perdoei, tá tudo certo. Só que quando ela fez isso aqui, ó. Quando ela fez isso aqui, lembra quando a criança mentia e ela não queria ver a mãe, ela mentia, ou a criança faz assim, né? Fecha a boca, mas isso vai evoluindo e em vez de fechar a boca como criança ou fechar os olhos, o que o adulto faz? Ele passa levemente a mão nos olhos, faz esse gesto que é um gesto de mentira. Então, o que eu descobri no meu cliente? Que ela estava mentindo. E quem já fez terapia comigo sabe que eu sou incisivo. Eu falo, ó, você é assim, 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 assim. Não sou não. Por que eu trago essa assertividade, pessoal? Porque eu trabalho também com a leitura. Se a pessoa quiser me enganar com palavras, ela não me engana, porque, como eu falei para vocês, os três cérebros, o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro do instinto, né, instintivo, ele vai trazer para o corpo o que aquela pessoa está sentindo, o que ela está pensando e arquitetando, não tem como. Então, essas duas, eu trabalho com isso diariamente, mas eu estou contando essas duas situações para vocês que facilitam o meu processo terapêutico. Não me deixa perder tempo, eu já vou direto à raiz do problema. Então, isso é extraordinário. Então, hoje a nossa live é como utilizar a leitura corporal e facial no nosso dia a dia, né? Então, outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, por exemplo, quando eu começo a conversar com um paciente, né, ou com meu cliente, ou com o meu futuro marido, minha futura mulher, meu futuro namorado, né? Que tipo de sinais eles emitem que podem me auxiliar? Eu vou ensinar para você, presta atenção. Gente, eu vou ensinar para vocês coisas simples, básicas, do básico do básico. Sabe a coisa para beber? É o que eu vou ensinar para vocês. Mas que vai ajudar vocês se vocês colocarem em prática hoje ou amanhã. Vocês vão perceber que no dia a dia isso vai ajudar muito. Por exemplo, você presta atenção no corpo, né? Então, uma pessoa que fala, que geralmente se comunica de frente para o outro, o que ela está transmitindo? O que ela está transmitindo? Uma ideia de disputa. Você que quer vender, você que é vendedor, se você se coloca diante do seu cliente, frente a frente, ele não sabe, mas no inconsciente dele ele se sente agredido. É como se você estivesse disputando, não deixa ele ver todo o espaço. Você consegue entender? É como se tivesse uma barreira diante dele. Eu não sei se com você, mas comigo já aconteceu, de um vendedor vir me atender e eu falo, não preciso de ajuda. E outro vendedor se aproximar e eu conseguir fazer a compra. Claro que como eu tenho esse conhecimento, eu sei o que aconteceu. Quando você se coloca de frente para o seu cliente, ou enfim, você está passando uma informação de competição, de disputa. Qual que é o pulo do gato? Qual que é a estratégia? Você se colocar lado a lado do seu cliente. Quando você coloca lado a lado do seu cliente, você passa uma mensagem de cooperação e de ajuda. É como se você estivesse
mostrando panoramicamente, de uma forma panorâmica, toda a loja, ou seja, não tem empecilho, aqui quem manda é você, estou aqui do seu lado para te auxiliar. E a partir de então, você consegue desenvolver relacionamentos extraordinários e resoluções, por exemplo, nesse caso de vendas extraordinárias. Agora, claro, se você é o chefe, se você quer impor, se você quer mostrar que você é maior, se você quer mostrar que você é poderoso, aí sim é importante você sempre se relacionar com essa pessoa frente a frente. Se você se colocar do lado, você vai passar a expressão de subalterno, de quem quer ajudar, de quem quer cooperar. Ok? Outra coisa interessante para vocês utilizarem no dia a dia, você vai olhar para a cabeça da pessoa. Por exemplo, pessoas de cabeça baixa. Pessoa de cabeça baixa, você está falando com alguém e ele está de cabeça baixa ou olhando para baixo, é um sinal de desaprovação. Você precisa criar alguma situação para que essa pessoa levante o rosto e olhe para você, senão você não consegue efetivar a venda. Então, pessoas que estão olhando para baixo, eles não estão gostando do assunto, eles não estão gostando da proposta, eles não estão gostando do que estão vendo, eles não querem ver, então eles baixam a cabeça. Desaprovação ou medo. Ou a pessoa que é tímido também. Mas geralmente está ligado a desaprovação e o medo. Para você descobrir isso, você vai linkar com outras expressões corporais, que vai trazer essa realidade do que o seu cliente ou o seu interlocutor está sentindo. Então, olhou para a cabeça, pessoas que falam com você olhando para baixo, ou começa falando olhando para você, olho a olho, mas depois, dependendo do que você fala, do que você expõe, do que você oferece a essa pessoa, fica de cabeça baixa, é um sinal de que ela não aprovou a sua proposta ou que ela está com medo daquilo que você está transmitindo. Outra coisa, cabeça para cima, pessoas que ficam dessa forma, olhando para cima, você vai perceber que é uma pessoa que está examinando, olhando, às vezes a pessoa não põe a cabeça para cima, mas o olho, né? Então é uma pessoa que está examinando a sua proposta, né? Ou uma pessoa que também está neutra, ela está longe dali. É uma pessoa que está longe dali, ela está viajando na maionese enquanto você está fazendo a sua proposta. Então o interessante é você atrair o olho a olho dessa pessoa, né? Tirar ela de onde ela está, né? Ou se no caso você fez uma proposta e ela está olhando para cima, ela está analisando. Então é um bom sinal de que ela está analisando aquilo que você falou, ok? Agora, olhar para o lado ou colocar a cabeça para o lado é um indício de que a pessoa está com interesse ou tem atenção no que você está falando. Então, a pessoa ela está olhando para você e quando você fala algo, ela olha para o lado ou ela procura alguma coisa, é um sinal de que ela está buscando alguém para aprovar o que ela está ouvindo. Então é um sinal de que essa pessoa está interessada, muito interessada naquilo que você está falando. Outra coisa interessante é os braços. Gente, braço cruzado é sinal de restrição, descontentamento, proteção, né? Se não tiver frio, porque se tiver frio você vai entender que a temperatura faz com que a gente cruze os braços. Mas se não for isso, você vai entender que essa pessoa ela está restrita, ela está descontente com o que está ouvindo, ela não quer ouvir, ela está se protegendo. Então, quando você, por exemplo, num cliente ou num prospecto, cliente, você precisa fazer com que ele descruze o braço. Então, qual a técnica que você pode usar? Oferecer um café, oferecer uma água, pedir para ele assinar alguma coisa, preencher alguma coisa, porque ele descruza o braço, ele fica mais aberto para negociação. E no seu caso, nunca cruzar o braço quando você estiver num relacionamento, porque mostra também a agressividade de alguma forma, né? Então, pernas cruzadas, gente, é a mesma coisa, né? Sinal de negatividade e etc, etc, etc. Quando você vê alguém que cruzou as pernas para você, eu costumo ver com meus clientes. Eu falo assim, olha,
você vai precisar fazer isso, isso e isso. E ela cruza as pernas e os braços. O que ela está dizendo para mim? Eu não concordo com o que você está falando. E aí eu tenho que refazer a minha informação, a minha forma de transmitir aquela direção. Ok? Agora, eu quero dar, dentro desse aspecto, algumas dicas práticas para você reagir a algumas pessoas. Quer ver? Olha que interessante. Pessoas que demonstram falta de confiança, não têm autoconfiança, ou pessoas que parecem que estão distantes do assunto. Geralmente são aquelas pessoas, gente, com os olhos enviesados, sabe? Aquela pessoa com um olhar negativo, sabe? Aquele olhar por cima dos óculos, né? E são pessoas que geralmente não têm confiança em si, são desconfiados, né? O olhar para baixo, como eu já falei, né? O olhar distante, são características de pessoas que não têm autoconfiança, ok? Então isso é muito interessante. A pessoa não está confiante. Você não vai contratar alguém para ser gerente da sua empresa se ele mostra um olhar enviesado, se ele mostra, se ele está com o olhar para baixo, se ele está com o olhar distante numa entrevista. Não vai funcionar, porque essa pessoa não tem autoconfiança. Enquanto você está fazendo a entrevista, ela está vendo o desafio de ser o gerente, o chefe, o líder dessa equipe, e ele está pensando como vai conseguir liderar, e por isso ele olha para baixo, por isso ele fica distante. Outra coisa interessante que nós vamos perceber é uma pessoa insegura. Como identificar uma pessoa insegura? Como identificar uma pessoa ansiosa? Pois eu vou ensinar para você agora como que você identifica uma pessoa ansiosa e uma pessoa insegura. Por exemplo, você está falando com uma pessoa que ela está com as mãos inteiras no bolso. Pessoa insegura ou pessoa ansiosa. Pessoas que coçam parte do corpo. Sabe aquela pessoa que coça aqui, que faz assim, que sabe aquela pessoa que, né, são pessoas inseguras e ansiosas, né? Pessoas que, né? Então, você vai perceber que essa pessoa ela é insegura e ansiosa. Pessoas que limpando a garganta, sabe aquela pessoa que faz assim, ó? Pessoa limpando a garganta, pessoas inseguras, pessoas ansiosas, né? Aperto de mão frouxo, sabe aquela pessoa que aperta a sua mão e parece um peixe molhado? Que ela aperta a sua mão com as pontas dos dedos. Você vai identificar que essa é uma pessoa insegura. E para que você feche o negócio, e se você aperta a mão dessa forma, a partir desse entendimento você vai fazer o quê? Apertar a mão firme, nem muito forte, nem muito leve, mas um aperto de mão equilibrado. Isso mostra segurança, equilíbrio emocional. Vocês sabiam que eu já deixei de fechar negociação com muitas pessoas pelo aperto de mão? Entendendo essa técnica, eu já deixei de contratar muitas pessoas pelo aperto de mão. Então você vai contratar alguém, você sauda ele. Agora a gente está com a pandemia, mas geralmente a gente aperta a mão. No aperto de mão eu já sei que não é o perfil que eu devo contratar para X função, que precisa de alguém seguro, de alguém equilibrado. Roer as unhas. Quando você vê alguém, perceber que alguém está diante de você roendo as unhas, um cliente, um prospecto, um futuro romance, né? Um parente, uma criança, no caso da terapia, alguém que você está tratando terapeuticamente, médicos, dentistas, você vai perceber o seguinte, que a pessoa que está roendo a unha, às vezes não está roendo de verdade, mas sabe quando você parece que está querendo roer a unha, é um sinal de que essa pessoa está insegura ou ansiosa, ok? E linkando com outros comportamentos, você vai descobrir se é ansiedade ou se é insegurança, mas geralmente as duas coisas, ansiedade e insegurança.
Outra coisa que interessante é, às vezes os meus clientes me ligam e aí eu falo, ou me mandam uma mensagem de áudio. Aí eu pergunto assim: está tudo bem com você? Aí ela diz assim, ou ele diz assim para mim: está. Aí eu digo: não está. Aí eles mandam mensagem dizendo: realmente não estou. Mas como que você descobriu? Porque eu consigo descobrir se alguém está inseguro ou ansioso pela tonalidade da voz. Pessoas de voz fraca. Sabe aquelas pessoas de voz fraca que fala para dentro? Pois é, são pessoas inseguras. Pessoas com voz instável. Sabe a pessoa que começa com grave, depois vai para o médio, sabe? Parece que está querendo chorar, uma voz embargada. Essa pessoa que tem a voz embargada, que parece que está querendo chorar, é uma pessoa que eu sei, que eu descubro pela tonalidade da voz, que é uma pessoa insegura ou uma pessoa ansiosa. Então, eu sei quando meus clientes mandam mensagem para mim que elas estão inseguras ou ansiosas só pela tonalidade da voz, né? Agora, tem pessoas, gente, que causa desconforto e eu quero dar essa dica para você. Você precisa ter cuidado, porque às vezes a gente perde um cliente e não sabe por quê. Às vezes você causa desconforto na pessoa. Então, manter, por exemplo, o contato visual mais de 10 segundos, né? Você causa desconforto na pessoa. Parece que você está agredindo ou está querendo seduzir, né? Você ficar olhando olho no olho ali, sabe? Mais de 10 segundos, né? Causa desconforto, você vai perder o teu cliente, ele não vai gostar de você. Essa pessoa que você quer namorar não vai gostar de você porque se sente agredida. Então, no máximo, de 7 a 30 segundos, você olha nos olhos, depois olha no meio da testa, no nariz, você fica aqui nesse triângulo. Você vai conseguir fechar muitas vendas, você vai conseguir influenciar muitas pessoas. Mas eu quero dar uma outra dica para você, do desinteresse. Quando que eu identifico que a pessoa está desinteressada no que eu estou falando? Primeira coisa, quando a pessoa procura fiapo. Sabe aquela pessoa que procura assim? Sabe? Aquela coisa do fio de cabelo no paletó, fica assim. Pessoa que está procurando, contando fiapos, né? São pessoas que estão desinteressadas no que você está falando. Então eles procuram fugir, né? Com esse tipo de expressão que está dizendo para você: não estou interessado no que você está falando. Outro sinal de desinteresse, pessoal, é quando a pessoa fica mexendo na roupa, sabe? Aquela coisa do arrumar a gravata, levantar a manga da camisa, olhar para a calça, né? Arrumar aqui o bolso. É um sinal de que a pessoa não está interessada no que você está falando. Outra coisa, braços cruzados, é o outro sinal de que a pessoa não está interessada no que você está falando. Então, pessoal, essas dicas que eu estou dando para vocês, que é a forma como você pode utilizar a leitura não verbal no seu dia a dia. Se você pegar essas poucas dicas que eu dei para você, já vai fazer você ter uma comunicação mais assertiva, uma resolução nos fechamentos das negociações muito maior do que você imagina. Você não tem noção de quantas negociações você vai fazer, de quantas vendas você vai realizar só de utilizar as dicas que eu dei para você até agora. Ok, pessoal? Então fica a dica para vocês. Eu estou encerrando por aqui, agradeço a todos que estão aqui online, um abraço a todos, muitas pessoas que eu conheço, que já participaram dos meus cursos, já estiveram em terapia aqui comigo. Um abraço a vocês, pessoal. Quem entrou agora, eu peço, assistam a live do começo, que eu estou dando várias dicas de como usar a leitura corporal no dia a dia. Então fica por aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Sucesso!